Olá, amigos, que a paz, o amor e a alegria do nosso Deus esteja no seu coração, na sua casa e na sua família. Nós estamos aqui no monte, os pastores da região de Feira de Santana, num propósito muito especial. Propósito esse que Deus colocou em nosso coração a fim de abençoar a sua vida, a fim de abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. O nosso país, ele passa por crise, não só econômica, mas também crise política, crise na saúde, crise familiar. Quantas famílias estão destruídas por causa das drogas, por causa da criminalidade, por causa do homossexualismo, da prostituição? Sim, não estou aqui ofendendo ninguém, o nosso objetivo não é esse. Mas nós sabemos que coisas semelhantes a essas têm trazido tristeza para muitas pessoas. Então nós viemos a esse monte debaixo de uma palavra que o Senhor nos entregou ali na reunião de pastores, e essa palavra vai mudar a história da sua vida. Nós temos a certeza que aquele que vive debaixo da palavra de Deus, ele se torna abençoado. Como nós temos o exemplo da pesca maravilhosa, onde a palavra de Deus diz que os discípulos do Senhor trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Pedro e os outros discípulos trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Quando chegaram à beira da praia, e ali Jesus estava os aguardando, para liberar uma palavra de vitória. Então Jesus disse a eles: volte ao mar e lance a rede do lado direito, e assim vocês irão apanhar os peixes. Pedro disse a Jesus: olha, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, nós voltaremos ao mar e lançaremos a rede. E a palavra do Senhor nos diz que quando os discípulos lançaram a rede do jeito que Jesus falou, ou seja, debaixo da palavra do mestre, então um grande milagre aconteceu. Você que acompanha essa programação aqui da nossa sede de Feira de Santana, ou de uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus aqui na região, Santo Estevão, Coração de Maria, Riachão do Jacuípe, Campo Limpo, você do Aviário, você aí de Santa Bárbara, onde mais? Conceição do Jacuípe, Conceição da Feira, São Gonçalo, Amélia Rodrigues, Santo Amaro, enfim, Humildes. Você que acompanha essa programação, você que acompanha essa mensagem e ficar debaixo da palavra do mestre, nós temos a certeza no nosso coração que a sua vida será abençoada, que a sua vida será transformada. E essa situação difícil que o nosso país está vivendo, em todos os aspectos, essa situação não vai atingir você. Às vezes você olha para mim e diz: quer dizer, Bispo Paulo, que nós somos melhores do que as outras pessoas? Não, de forma nenhuma. Melhores não, mas diferentes sim. Diferentes porque não vivemos por aquilo que vemos. Não, nós vivemos por aquilo que acreditamos. Nós vivemos pela fé. E a palavra de Deus diz que aquele que vive pela fé, ele será abençoado. O próprio Deus falou, o próprio Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. E os pastores que estão aqui hão de concordar comigo que viver pela fé não é viver por aquilo que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, não. Viver pela fé é viver por aquilo que nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer na nossa vida. Então a situação do país, ela não pode ser igual para nós como para as outras pessoas que não vivem pela fé, não. Para aqueles que servem a Deus e estão debaixo da palavra, a situação, ela tem que ser diferente. E a palavra que Deus nos deu está aqui no Evangelho de Lucas. Você que quiser acompanhar conosco, pode abrir a sua Bíblia aí. Perdão, Evangelho de Marcos, né? Coloca aqui, por favor, a mão, só para não voar a folha aqui. Está ventando aqui no monte.
no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. A palavra que Deus nos deu foi essa. O título da mensagem é: Jesus acalma uma tempestade. Uma tempestade. Que tempestade é essa? Talvez é a mesma situação que você está vivendo. Um caos, uma tempestade, uma situação que você não sabe o que fazer, como sair dessa situação. Mas essa palavra vai mostrar para mim e para você o que você deve fazer, o que eu devo fazer, o que aquele que crê deve fazer. E assim a sua vida será abençoada. Diz assim no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então presta atenção aqui no versículo, esse versículo 37, presta bastante atenção. O que estava acontecendo com aqueles discípulos diante daquele barco aonde Jesus estava. Preste atenção, para que você receba essa palavra na sua vida e a sua história possa ser diferente a partir de hoje. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que representava aquele barco? Você entende que este barco, hoje, simbolicamente, podemos dizer que é o nosso país, que foi e está sendo afetado por esse grande temporal, por essa grande tempestade. Os discípulos do Senhor ficaram desesperados, como você pode observar pessoas desesperadas em todos os cantos. Mas no versículo 38, preste bastante atenção, porque aqui está a palavra que Deus nos entregou. No versículo 38 está a revelação que Deus, ele nos entregou para abençoar a sua vida. Ele diz assim: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo telespectador, veja bem, enquanto o vento, a tempestade assolava aquele barco, estava a ponto de afundar aquele barco e de fazer perecer todas aquelas pessoas, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eu pergunto para você, quem é que consegue dormir? Quem é que consegue deitar sobre o travesseiro e dormir? Só dorme aquele que tem paz. Só dorme aquele que está tranquilo. Talvez você está assistindo agora essa gravação e você está participando do culto agora pela manhã na igreja e você não dormiu essa noite. Você passou a noite em claro, sabe por quê? Porque você está sem paz. Porque você não tem mais tranquilidade, sossego. Você não consegue mais deitar a sua cabeça no travesseiro e repousar, porque tudo na sua vida está indo mal, está desesperador. Você olha para o seu barco, você olha para a sua empresa, você olha para a sua saúde, você olha para a sua família e você tem visto o temporal, o vento derrubando o seu barco, afundando o seu barco. Então, eu quero que você tome posse dessa palavra, nós queremos que você tome posse dessa palavra, porque lá no livro de Crônicas está escrito: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, estar seguro quer dizer estar em paz. A pessoa que crê em Deus, ela tem paz.
E a pessoa que crê naquilo que o homem de Deus fala, naquilo que o homem de Deus profetiza, então ela prospera. Prosperar significa ser feliz. Prosperar significa ter alegria em todos os sentidos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus, ele estava na polpa do barco, dormindo. Jesus, ele estava no Espírito, ele estava na fé. Jesus, ele estava seguro, ele estava nas mãos de Deus. Por quê, Bispo Paulo? Porque Jesus não vivia por aquilo que ele enxergava. Não, Jesus vivia por aquilo que ele acreditava. Então os discípulos desesperados foram até lá e encontraram ele dormindo sobre o travesseiro. Guarda isso também, esse entendimento. Sobre o travesseiro ele repousava, ele descansava, ele dormia. E os discípulos disseram a ele: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meu irmão, é muito forte isso. Jesus está dizendo para mim e para você: por que você está se intimidando diante dessa situação difícil? Diante dessa tempestade que assola o país? Por quê? Você é igual às outras pessoas? Se você for, me desculpe, essa mensagem não é para você. Se você pensa como um incrédulo, se você é como aquelas pessoas que não acreditam nas promessas de Deus, me perdoe, essa mensagem não é para você, essa palavra não é para você, não é. Como naquele momento nós falávamos de Jonas, na reunião de pastores, ali na revelação que Deus nos entregou, naquela tempestade que Jonas viveu. Jonas também passou por um momento de tempestade. E enquanto as pessoas estavam desesperadas, na proa, é proa que chama a parte de cima do barco, é isso mesmo? Na proa do barco, Jonas estava na polpa do barco, ou seja, dentro do barco, dormindo. Só que Jonas não estava no espírito. Jonas não estava na palavra. Naquele momento, Jonas estava enxergando as coisas como um incrédulo, porque Deus tinha dito a Jonas: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Só que Jonas não quis dar ouvidos à voz de Deus. Jonas quis viver pela razão. E a Bíblia fala que Jonas continuou dormindo na polpa do barco, só que o barco não estava indo para Nínive, estava indo para Tarsis. Ou seja, Jonas queria fazer do jeito dele. E tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que escutam a palavra, que escutam a pregação, que ouvem o profeta falando, ouvem o homem de Deus falando, e elas não dão ouvidos, elas querem fazer do jeito delas. Então, se você quer fazer do seu jeito, amém. Você é livre. Você é livre. Nós não estamos aqui querendo lhe impor nada, não. Nós estamos usando a nossa fé para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família. E quando acordaram Jonas, semelhantemente ao que fizeram com Jesus, quando acordaram Jonas e disseram a ele: olha, nós estamos perecendo, a tempestade vai fazer o barco naufragar, e você clame ao seu Deus e peça a ele para nos ajudar. Quem sabe o seu Deus vai ouvir a sua oração. Aí Jonas respondeu assim: eu não posso clamar ao meu Deus. Eu não posso. Sabe por que Jonas falou isso? Porque Jonas não estava no espírito. Jonas não estava vivendo pela fé. Jonas não tinha certeza da resposta de Deus. Ou melhor dizendo, Jonas tinha certeza que Deus não iria responder a ele. Certeza que Deus não iria responder a ele, porque a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele tinha certeza que Deus não iria responder a ele. Então Jonas disse: quer resolver o problema? Na verdade, o problema, eu faço parte dele. Nem são vocês não, sou eu. Jonas falou assim: olha, me lance no mar e a tempestade vai se acalmar. Ou seja, Jonas foi lançado em meio à tempestade, em meio àquela situação de morte. E não é isso que Deus quer para a sua vida, nem para a minha vida.
Pelo contrário, o que Deus quer que se cumpra em nós é a palavra, é a promessa, é aquela oração que Jesus fez. Jesus, ele estendeu as mãos, ele repreendeu o vento, a tempestade, e o mar se acalmou, o vento se aquietou, e aqueles discípulos não pereceram. Então você, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar de fora desta mensagem, você não pode ficar de fora desse propósito, você não pode ficar de fora desta palavra, porque a história da sua vida vai mudar. Você vai sair desta tempestade, esse mar vai se acalmar, esse vento vai se aquietar, a sua vida vai ser abençoada. Jesus estava dormindo porque ele tinha paz. Jesus, ele estava tranquilo porque ele estava vivendo pela fé. Ele estava no Espírito, ele estava ligado com Deus e ele deitou a sua cabeça sobre o travesseiro e ele descansava. Meu irmão, nós trouxemos aqui centenas de pequenos travesseiros como esse que você vê amontoados aqui nesse monte. Nós trouxemos para consagrar a Deus, para apresentar a Deus este propósito. E eu creio nesta palavra. Você vai tomar posse desse travesseiro. Você vai tomar posse desse propósito. E este pequeno travesseiro, você vai colocar dentro do seu travesseiro. Sim, porque é simbólico. O que importa aqui é a palavra que Deus está liberando para nós. Você vai abrir um pouco a costura do seu travesseiro e vai colocar esse pequeno travesseiro dentro do seu travesseiro. E se você não estava dormindo, a partir de hoje você vai dormir. Se você não tinha paz, a partir de hoje você vai ter paz. Se você vivia em desespero, a partir de hoje você vai viver tranquilo. Sabe por quê? Porque você vai viver no Espírito. Você vai viver debaixo da palavra. Você vai viver debaixo da promessa. E eu tenho a certeza absoluta que assim como Jesus repreendeu a tempestade, o vento, assim como aquele barco não afundou, porque Jesus repreendeu aquele mal, eu tenho a certeza que na sua vida vai acontecer a mesma coisa. O Senhor vai repreender o mal. Ele vai repreender esse desespero, essa angústia, esta aflição, e o seu barco também não vai afundar. Não vai, ainda que o barco da direita afunde, ainda que o barco da esquerda venha naufragar, mas o seu não vai afundar. Você vai ter paz. E se você diz, Bispo Paulo, olha, a minha situação difícil é o meu filho que está nas drogas. A tempestade é o meu filho, está em volta do meu filho, em volta da minha casa por causa das drogas. Você vai pegar esse pequeno travesseiro e vai colocar dentro do travesseiro do seu filho. O seu filho vai deitar a cabeça nesse travesseiro. E eu creio que essa tempestade vai cessar. Essa droga maldita não vai consumir seu filho, não. Esse vício maldito não vai consumir seu filho, não. O seu filho vai ser liberto para a glória de Deus. E você vai estar conosco em uma de nossas igrejas. Você vai tomar posse desse propósito e você vai voltar para testemunhar e vai dizer: eu estava desesperado, mas depois que eu passei a viver pelo Espírito, pela fé, debaixo da palavra, a tempestade cessou, meu filho está liberto, meu filho está aqui do meu lado agora, é um homem de Deus. Esse pastor aqui mesmo, ó, esse pastor aqui, ó, esse aqui era um drogado. Se você não sabia, eu estou contando para você agora. Isso aqui era um viciado em drogas. Uma pessoa que a família, a mãe, a casa, ele próprio, vivia na tempestade. Vivia em meio a essa tribulação que talvez a senhora está vivendo com seu filho hoje. Mas a partir do momento que foi usada a fé em prol da vida deste jovem, a partir do momento que foi utilizado a palavra de Deus na vida deste jovem, alguém tomou posse por esse rapaz, então a tempestade cessou. E hoje ele está aqui. Hoje é um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, pregando o Evangelho e falando de salvação para as outras pessoas. Não é isso, pastor Paz? Sim, senhor, Bispo Paz. A sua vida era uma tempestade, a sua casa era uma tempestade.
E agora, bispo, Deus mudou a história. Foi só sofrimento, só humilhação, a mãe sofrendo, o pai sofrendo, a família esnobando alguns por causa da vergonha. Mas depois que eu conheci essa obra, depois que eu participei de um propósito, assim como esse, assim, que o Senhor está, que Deus tocou no teu coração, a minha vida mudou, a minha história mudou. Hoje é uma nova criatura. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje tem paz. Sim, senhor. Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Sim, senhor, bispo. Não tem desespero mais. Não mais. É isso que vai acontecer na sua casa, na sua vida, porque essa é a palavra. Essa é a palavra. Talvez a sua tempestade tenha sido um problema de saúde. Sim, um problema de saúde. Aonde esse problema de saúde tem atormentado você. Aonde esse problema de saúde não deixa você dormir por causa das dores. Meu irmão, minha irmã, eu creio na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que prospera, é a palavra que transforma. Está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O que vai libertar você dessa tempestade é a palavra de Deus. Então, em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus, tome posse desse propósito. Tome posse, porque a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Talvez está aí antes de começar o culto, você está assistindo a programação, já chama o obreiro aí agora. Não precisa nem de esperar o culto começar, não. Não precisa de esperar o culto começar, não. Já pode chamar o obreiro e falar: obreiro, Deus já tocou no meu coração aqui. Eu tenho a certeza que essa tempestade ela vai cessar. Eu quero tomar posse do meu travesseiro, eu quero tomar posse desse propósito, porque a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser transformada, a minha casa vai ser um pedacinho dos céus. Talvez a senhora não dorme, o senhor não dorme por causa de um problema conjugal no seu casamento. Sabe por que a senhora não dorme? Me perdoe falar assim, mas nós estamos aqui para te ajudar. Porque a senhora deita todos os dias na sua cama, e o seu marido só chega de manhã, ele não está lá. E a senhora sabe que ele está dormindo fora de casa, ele está dormindo com outra pessoa. E isso machuca o coração da senhora. Isso faz a senhora chorar. Isso faz a senhora sofrer. Mas Deus é poderoso para restaurar a sua casa. Se a senhora viver debaixo da palavra, da promessa, a senhora vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. E vai ter paz. A senhora vai ser feliz. O senhor vai ser feliz. O senhor que é empresário, que é comerciante. Bispo Paulo, olha, na verdade, aonde eu não tenho tido paz é no meu trabalho, é na minha empresa, é na minha loja. Então você que tem essa fé, tome posse desse pequeno travesseiro, que é a palavra, é o propósito que Deus nos entregou. É a palavra, é viver debaixo da palavra. Coloca ele na sua mesa de trabalho. E toda vez que você estiver passando por uma situação difícil ali, o senhor vai olhar para esse travesseiro e vai se lembrar: peraí, eu estou debaixo da palavra do Todo-Poderoso, eu estou debaixo da palavra do Mestre. E a Bíblia fala que ele, o Senhor, se levantou e acalmou a tempestade, o vento cessou, o mar se acalmou, o barco não afundou. Coloca na sua empresa, mas não fique de fora. Tome posse. E nesse mês de abril, esse mês de abril vai ser o mês onde essa tempestade vai cessar na sua vida, na sua casa, na sua família. O mar vai se acalmar, o vento vai se acalmar, vai se aquietar e você vai ser abençoado. E simbolicamente, esse mês de abril, você que vai tomar posse desse propósito, vai estar semeando na obra de Deus uma oferta especial de R$50. Você não está comprando a bênção. Não tem ninguém aqui querendo vender a bênção para você. Sabe por quê? Porque o milagre, ele é de graça. Agora, da mesma forma que nós estamos usando a nossa fé para te abençoar e profetizar que essa tempestade da sua vida vai se acalmar, esse mar vai se acalmar, esse vento vai se aquietar, nós também precisamos da sua ajuda, para que a tempestade que tem se levantado contra a obra de Deus, que é a tempestade
dos compromissos, compromissos de pagamento de aluguel, compromissos de pagamento das despesas de água, de luz da igreja. É verdade? As despesas da obra de Deus, para que essa tempestade também se acalme. Se acalme. Está entendendo? A mesma fé que você vai viver, nós também vamos viver. Porque nós acreditamos no que pregamos. Essa oferta simbólica de R$50, você vai apresentar aí na Igreja Mundial do Poder de Deus, que você toma posse do propósito. Você vai apresentar aí, junto com o travesseirinho, você vai receber um envelope da oferta. E aí você coloque sua oferta especial e leve lá, e no momento da oferta você apresente. E pode ter a certeza que não vai fazer falta na sua vida não, porque a palavra de Deus diz que é Deus quem dá semente ao semeador, ao que semeia. Então você deve semear com alegria. Deus é poderoso para prosperar a sua vida muitas vezes mais. Meu irmão, minha irmã, meu amigo telespectador, não fique de fora desse propósito, porque a história da sua vida vai ser diferente a partir de agora. Nós vamos consagrar, vamos pedir a Deus para abençoar todos esses propósitos. E nós temos a certeza que quando você tomar posse, a sua história vai ser diferente. O mar vai se acalmar. Guarde essa palavra. Enquanto todos estavam desesperados, Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, porque ele estava no Espírito, porque ele vivia pela fé. Se você guardar essa palavra, sua vida vai ser abençoada. Pode vir aqui, pastor, por gentileza, como é que é? Depois que a tempestade acabou, os discípulos ficaram admirados. Maravilhados. Senhor, maravilhado, ou seja, acabou. E ele falou, quem é esse que o vento obedece? Quem é esse que o mar obedece? Ou seja, quando a pessoa tomar posse desse propósito, ou seja, tudo aquilo que está dando errado vai passar a dar certo, porque o vento que é Jesus, que vai estar na vida dela, vai fazer cessar toda a tempestade, todo o problema, e a vida dela vai passar a fluir, vai passar a florescer, bicho. E as pessoas que tiverem em volta, que não tiveram fé para repreender o vento, para determinar que o mar se acalmasse, vão ficar admiradas com a mudança na vida daquele que teve fé para tomar posse. Senhor, bispo, vai ser desse jeito, vai ficar olhando. É como uma pessoa que saiu das drogas, a pessoa fala, como que fulano saiu da droga? Eu não consigo. Se o senhor desse jeito, O drogado diz, eu não consigo. Por que ele conseguiu? o homem tem lá uma empresa, estava no vermelho, na miséria, agora está prosperando, os outros empresários estão pensando, como que ele está conseguindo vencer nesse tempo de crise, nesse tempo difícil? Porque ele tomou posse, está vivendo a mesma fé. Está debaixo da palavra. É muito forte isso aqui. É só você viver debaixo da palavra. E a palavra de Deus diz que Deus ele dá aos amados dele enquanto dorme. Enquanto dorme, está lá no Salmo 127. Senhor. Porque eles descansam em Deus. Então, quando as pessoas estiverem dormindo, Deus vai estar trabalhando em favor delas. Deus vai estar trabalhando. Quando ela acordar, ela pode até dormir chorando, mas quando ela acordar, ela vai ver alegria. É forte, meu irmão, minha irmã, você que acompanha essa programação, essa gravação. Você não pode ficar de fora. É tremendo o que Deus preparou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E finalizando, o dia que Jacó... Eu posso dizer o primeiro encontro com Deus? Eu posso dizer isso? O primeiro encontro de Jacó com Deus? O primeiro encontro de Jacó com Deus aconteceu quando ele estava deitado com a sua cabeça sobre uma pedra. A Bíblia diz que ele fez aquela pedra como travesseiro e ele dormiu. Ele dormiu. Mesmo numa situação difícil, porque a Bíblia fala que Jacó saiu da casa dos pais dele sem nada. Se hoje viver sem nada é difícil, a gente vê pessoas na rua aí vivendo na mendigância, porque não tem nada. Não tem uma casa, não tem um trabalho, não tem nada. Imagina naquela época, no meio do deserto. Ele não tinha nada. Mas ele deitou a cabeça sobre aquela pedra e dormiu. Sabe por quê? Porque ele já estava no espírito. Porque quando ele saiu da casa do pai dele, aqui ó, o pai dele colocou a mão sobre a cabeça dele e o abençoou. Ele estava debaixo da promessa. O pai dele disse a ele, tudo que você fizer vai dar certo. Benditas serão todas as nações nascidas de você. Tudo, aonde você colocar as mãos, você vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai vencer. Ele estava no espírito, por isso que ele dormiu.
Ele estava debaixo da palavra, por isso que ele dormiu. E ali ele teve o primeiro encontro dele com Deus. Ele sonhou. E ele via anjos descendo e subindo as escadas. Não é isso mesmo? Subindo e descendo as escadas. Hã? Como é que é? Creu e acreditou na palavra ao qual o pai tinha, né, Ele tomou posse. posse e viveu. E por isso que aconteceu o grande milagre na vida dele, que houve naquele Naquele dia. É isso que nós estamos dizendo. Hoje nós representamos aqui o Isaac. Não é isso? Nós simbolicamente representamos o Isaac. Aquele que é usado por Deus para abençoar. Correto? Hã? E é interessante que mesmo ele naquele deserto, e foi em meio ao deserto que Deus fez uma promessa a ele e deu ali, falou que aonde ele estava seria dele logo após aquela visão. E foi muito forte aquilo ali. Hoje nós representamos o Isaac. Aquele que Deus utiliza para te abençoar. Você representa o Jacó. Você representa o Jacó. Se você tomar posse dessa palavra, se você viver debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa, meu irmão, você vai deitar a cabeça no travesseiro e você vai ter paz. Essa tempestade vai cessar. Esse vento vai se acalmar. Hã? Até porque Jacó, aquele momento ali, estava resolvido. Você está ouvindo essa mensagem muito forte, a qual Deus colocou no coração do bispo. É muito forte, mas você tem que resolver. Tem pessoas, bispo, que até se esforçam. Ela se esforça, vai se esforçando, mas chega uma hora que ela para. Por quê? Porque ela não está resolvida. Então a pessoa, ela tem que estar resolvida. O que é a pessoa resolvida? É uma pessoa decidida definitivamente naquilo que ela quer. Nada segura ela, nada impede ela. E nós estamos nesse propósito, nessa fé, a qual Deus colocou no coração do Senhor. E como o senhor está falando aí, nós estamos aqui hoje representando o Isaac. O Isaac. Com certeza. E essa pessoa simboliza o Jacó. Com certeza, bispo. E se ela viver debaixo da palavra que o Isaac profetizar sobre ela, está profetizando sobre ela, o que aconteceu na vida do Jacó vai acontecer na vida dela também. Com certeza vai acontecer. Com certeza. Agora, ela tem que ser forte. Ela tem que estar resolvida, decidida ali, firme na palavra. Porque o nosso Deus, o qual prometeu, não falha. Ele é fiel para cumprir. É muito forte. Hã? Sem falar que quando Jacó saiu de casa, debaixo da promessa, tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia dava certo. Onde tocava, as portas se abriam, prosperava a tal ponto, ele chegou sem nada na casa do sogro e quando saiu muito mais rico do que o sogro. Quer dizer, através de Jacó, Deus abençoou até as pessoas que estavam em volta de Jacó, que no caso foi Labão, por causa da promessa de Deus. Então, para Jacó, para aquele que está debaixo da palavra, não importa a situação ao redor. Não importa. Não importa, sabe por quê? Está debaixo da promessa de Deus. Por isso que o senhor e a senhora que nos ouve agora, está nos assistindo, vocês estão tendo essa oportunidade de ser abençoado como Jacó. E onde você for, onde a senhora tocar, onde o senhor colocou a planta dos pés, assim como Deus abençoou Jacó através de Isaac, nós vamos te abençoar também. E onde a senhora chegar, vai dar tudo certo. Tome posse. Hã? Que Jesus perguntou para Pedro no momento em que Pedro questionou a Jesus que a figueira tinha se secado. Ele perguntou: tendes fé em Deus? Ele disse: o que você dissesse, crendo, não duvidando no seu coração, vai acontecer. Então, em oração que você pedir, Deus vai te abençoar. Então, creia, tenha fé e participe, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. É só você tomar posse. Essa revelação veio agora. Nós representamos o Isaac. Hã? O pastor quer falar? Deus tocou no meu coração agora, não sei se eu permite eu falar isso aqui no monte. Talvez a pessoa, ela vai pegar, mas também tem aquelas pessoas que estão sem fé. Ela não vai ter fé para pegar. Então o que é que Deus tocou no meu coração? Não sei se os irmãos vão fazer isso aqui também, mas aquela pessoa que não pegar pela fé dela, ela vai pegar pela fé do homem de Deus. Então o que é que eu vou fazer? No meu travesseiro, que eu coloco a minha cabeça todos os dias, eu vou colocar o nome de todas as pessoas que tomar posse e sair. Se não for pela fé dela, vai ser pela minha, mas o milagre vai acontecer, a tempestade vai acabar. Porque eu vou sonhar juntamente com ela os sonhos dela e vamos colocar na mão de Deus, já deu tudo certo em nome de Jesus. Está determinado. Nós representamos o Isaac. Você representa o Jacó. Fica debaixo da palavra do profeta. Fica debaixo da palavra do homem de Deus e essa tempestade vai cessar. Amém? E essa oferta simbólica de R$50
vai fazer cessar a tempestade da obra de Deus. Vamos apresentar a Deus aqui, pastores? Fecha os olhos. Senhor nosso Deus poderoso e querido Pai, aqui nesse monte consagramos a Ti, Senhor, cada um desses pequenos travesseiros, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que manifeste o Teu poder, meu Pai, na vida de cada pessoa que tomar posse desse propósito, meu Deus, de cada pessoa que viver debaixo dessa palavra, que viver debaixo dessa promessa. Ó Espírito de Deus, ouça agora o nosso clamor, coloca a Tua unção em cada propósito desse, meu Senhor, e que essa pessoa, ela possa ver a tempestade cessar, ela possa ver o mar se acalmar, ela possa ver o vento se aquietar, que o doente seja curado, meu Deus. Oh Pai querido, que as portas se abram na empresa, na loja, no comércio, meu Deus, Senhor, que esse casamento seja restaurado e que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, liberta o drogado, meu Deus, liberta essa pessoa do mundo da criminalidade, Senhor. E da mesma forma que tudo que Jacó fazia dava certo, que também venha dar certo na vida do Teu povo. Senhor, nós abençoamos agora esses propósitos e abençoamos a todas as pessoas que tomarem posse. Que o nome do Senhor seja glorificado e que esse povo tenha vitórias para contar. Que nas nossas igrejas, meu Deus, esse mês de abril seja o mês dos grandes milagres, onde as pessoas vão testemunhar dizendo: o meu barco estava naufragando, mas o Deus Todo-Poderoso fez o vento cessar, o mar se acalmou e a tempestade acabou. Meu Deus, toma todos nas Tuas mãos, porque nós acreditamos na vitória em nome do Senhor Jesus. Está determinado para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Nós ficamos por aqui com essa gravação no monte e temos a certeza que se você ficar debaixo da palavra, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Um forte abraço, que a paz e o amor de nosso Deus continue no seu coração e na sua vida e também dentro da sua casa.